a nossa única? Única quer dizer que só tem ela. A nossa única regra de fé, ou seja, a única regra a qual nós cremos, e única regra de fé e prática, aquela que nós praticamos, qual é? Única regra de fé e prática do crente? A Bíblia. Ou seja, a minha fé está nela. Se ela diz uma coisa, eu acredito e prego batido e ponto virado, e acabou essa história. Se ela diz que está errado, eu também digo que está errado, porque é por ela que eu me baseio, entendeu? Ela é a minha regra de fé e prática. Eu ando por ela, eu vivo por ela, e a única coisa que eu creio, que falar de Deus, é ela. Então, é assim, a Bíblia falou, a gente crê, a gente deposita nossa crença. Só que a Bíblia, ela precisa ser lida, mas ela precisa principalmente ser estudada. Você vai compreender muitas coisas da Bíblia lendo? Vai. Mas você vai compreender muitas coisas erradas se você apenas ler. Você precisa estudar a Bíblia. Só que você precisa estudar a Bíblia. Me diz uma coisa: na igreja católica, lá tem imagem de escultura? Sim ou não? Eu fui católico, coroinha, sacristão, lá tem. Mas a Bíblia não condena isso? E o padre não estudou a Bíblia, não? Estudou. Só que o padre estudou a Bíblia com o viés ou com a visão católica. Ele foi para dentro da Bíblia estudar a Bíblia com a visão católica, fazer interpretações induzidas. Ele crê nas imagens, ele vai induzir textos a concordar com a fé dele. Se você for, por exemplo, na igreja pentecostal, você vai estudar a Bíblia de acordo com a visão da igreja pentecostal. Eles vão ensinar para você que o lenço ungido é de Deus, que a rosa ungida é de Deus, que o martelo ungido é de Deus, que a campanha de Deus está na Bíblia, e vão usar textos ali. Por quê? Mas ele não está tirando da Bíblia, mas ele está tirando equivocadamente, porque ele está interpretando a Bíblia na visão pentecostal. É isso. Então a Bíblia precisa ser lida, principalmente estudada, interpretada e compreendida. E por isso que a Igreja Católica proibiu a interpretação, a leitura da Bíblia, ali na Idade Média, do ano 600 e pouco até 1200 e pouco, até a Reforma Protestante mais ou menos, exatamente por isso, porque eles interpretavam do jeito deles, não queria que ninguém lesse para ver que estava errado. Depois os reformadores vieram, Lutero, a Companhia Limitada, disseram que não, todo mundo pode ler a Bíblia. E todo mundo tem o direito de ler a Bíblia, e estudar a Bíblia, e interpretar a Bíblia, desde que não interprete de qualquer jeito. Ou seja, eu não posso ir para a Bíblia e dizer, eu interpreto assim, eu interpreto, e o Jacques diz, não, pois eu interpreto assim, você interpreta como você quer, e eu interpreto como eu quero, está errado. Para se interpretar a Bíblia, é preciso usar os elementos ou princípios ortodoxos de uma ciência chamada hermenêutica. Pastor, e agora você falou língua estranha, pastor, só o labachúria no começo. Não, hermenêutica é uma ciência de estudo. O que é hermenêutica? Regras. Vou te dar um exemplo prático. Quem aqui sabe fazer bolo? Eu não sei. Se eu for fazer um bolo, eu vou jogar 1 quilo de farinha, 1 quilo de óleo, 1 quilo de açúcar, e vou mexer tudo e jogar no coisa. Vai sair um bolo? Não vai sair, uma desgraça mais medonha do mundo ali. Porque eu não estou seguindo as regras. A hermenêutica é isso, observe. A hermenêutica é isso. Você tem que seguir princípios, você tem que seguir regras. Eu não posso só ler, e Jesus tocou o esquife. Eita papai, o esquife era um instrumento que se tocava nos forró antigamente, e Jesus era tocador de esquife, e quando Jesus queria animar a galera, ele tocava esquife e todo mundo dançava. Eita aleluia, labachúria, cara. Espera aí, meu amigo, cadê as regras de interpretação? Você está interpretando assim porque você quer. Vamos para as regras. Aí para encontrar a palavra esquife, você vai ter que ir para um dicionário grego, você vai ter que ir para um livro de costumes da época do tempo de Jesus, aí você vai entender o que é um esquife, que é um tipo de caixão que leva defunto. Pronto. Mas enfim, agora, as duas principais regras da hermenêutica, você já viu, para fazer um bolo, eu tenho que pegar a receita. Eu não sei, mas se eu pegar a receita eu faço. Me diga aí, Viviane, qual é a primeira coisa? 1 quilo de farinha, joga a farinha. O que mais? Uma xícara de óleo. Opa, estou seguindo a receita.
3 ovos. Opa, ó, tem que bater. Opa, tem que bater. Pss, joga dentro. O que mais? Sal ou açúcar? Sei lá, não sei como é que é. Açúcar. Um pouquinho. Pss, joga. Não, não é tanto não. Menos. É só 5 gramas. Opa, bota. Se seguir uma regra, o bolo vai sair direitinho, vai sair bom. Se eu seguir a regra da hermenêutica, eu vou conseguir interpretar a Bíblia direitinho. E as 2 principais regras da hermenêutica. A hermenêutica é o quê? São as regras que eu uso para interpretar a Bíblia, como a receita do bolo. 2 princípios principais da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Primeiro princípio da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, se eu estou lendo um texto bíblico e eu encontro ali um texto que fala, por exemplo, e todos os anjos de Deus o adoraram, se referindo a Jesus. Mas como assim todos os anjos de Deus o adoraram? Não só tem um Deus? Tem quantos Deus, pessoal? Um Deus. Como é que os anjos de Deus adoraram Jesus? Então tem 2 deuses? Opa, peraí, eu tenho que entender isso. Aí agora eu vou usar o princípio, mas como? Eu vou fazer como? Vou usar o princípio da hermenêutica. Vou deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ou seja, eu vou mapear dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os textos que estão relacionados a Jesus. Quando eu encontrar os textos que estão relacionados a Jesus, eu vou ver de fato que a Bíblia diz que Ele é Deus, a Bíblia fala que Ele é Deus, aí sim eu vou conseguir entender por que os anjos de Deus o adoraram, porque o resto da Bíblia diz que Ele é Deus. A Bíblia interpretou a Bíblia. Ou você vai para, por exemplo, João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Está falando de quem? O Verbo se fez carne? Jesus. O Verbo, e como é que eu vejo isso? Lá em Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra, né? E a face de Deus pairava sobre o abismo. Aí quando eu vejo a Bíblia dizendo assim, ó, e disse Deus, o que é que eu vejo? O Verbo em ação. Quando eu vejo a Bíblia dizendo, eu vejo o Espírito de Deus pairando sobre a face, opa, eu estou vendo Deus, o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Quando a Bíblia diz, e disse Deus, eu vejo o Verbo em ação. E o Verbo começa a criar vida, haja luz, haja isso, faça aquilo, terra, produza seres vivos. O Verbo começa a criar vida. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Então eu vou fazendo, a Bíblia está explicando a Bíblia, está vendo? Vou pegando os textos bíblicos e colocando para aquele texto, aí por isso eu vou entender agora o quê? Que Jesus é Deus, porque o resto da Bíblia diz que Ele criou, que Ele estava no princípio com Deus, na eternidade passada, e que Ele é o Verbo de Deus, e que Ele habita entre nós, e que Ele é Deus. Isso é deixar a Bíblia interpretar a Bíblia, irmão. Na principal escola de pregadores, que foi o Charles Randolph Spurgeon, que instituiu essa escola, ele dizia sempre um conceito que ele dava para os pregadores lá que ele estava ensinando: acrescente Bíblia ao seu sermão. Porque a gente às vezes vai montar um sermão, ponto, subponto, tópico, subtópico, a gente vai pegando coisa lá de fora, e o Charles Spurgeon não, coloca a Bíblia no teu sermão. Primeiro ponto, argumenta com a Bíblia, pega dentro da Bíblia e argumenta. Então, deixa a Bíblia falar pela Bíblia, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Esse é o primeiro ponto principal da hermenêutica. É assim que se interpreta a Bíblia corretamente, não tem outro meio. Não, mas é porque eu tenho que ouvir o que é que o padre diz. Tudo bem, você pode até ouvir, mas você tem que entender que ele pode estar errado em pontos e certo em outros. A Bíblia de fato é que está corretamente. Não importa se você é grande ou pequeno, rico ou pobre, se você é teólogo ou leigo, não importa. Sempre a Bíblia vai estar certa. Se você fala o que a Bíblia diz, você está certo. Se o teólogo fala o que a Bíblia não diz, ele está errado. Ele não está certo só porque ele é teólogo. Eu tenho que saber o que a Bíblia está dizendo. E nós temos que deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Entendido esse ponto? Segundo ponto de interpretação principal. Primeiro, a Bíblia interpretar a Bíblia. Toda a Bíblia procurar assuntos relacionados àquele texto. Segundo, eu vou respeitar o contexto. O texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Por isso que quando eu estou lendo um texto, por exemplo, Mateus 23, ai de vós escribas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, que coisa? Praticar a justiça, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, ou seja, continuar dando dízimo. Pronto. Vamos à hermenêutica. Quem está falando isso? Aí você vai olhar, Jesus. Para quem que ele está falando isso?
para os escribas e... Ai de vós, escribas e fariseus. Quem eram escribas e fariseus? Líderes judeus.